quero falar sobre algo extremamente importante, algo extremamente poderoso nas nossas vidas. E sobre conceitos simples, mas que muitas vezes nós não estamos familiarizados. Por quê? Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela liberta. Nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus e ela nos liberta. E nós temos coragem para desejar e para você poder sonhar com tudo que Deus tem para a sua vida. Porque se a Bíblia te garante, meu irmão, você tem que se jogar em Deus, amém? Então eu quero que você abra lá em João, capítulo 3, versículo 1. Até hoje que nós vamos trabalhar aqui, tratar, é uma base, até para o Águas Vivas e também para a nossa série 9. Então, avisa os amigos, aquele que não está hoje aqui, dizendo, o negócio vai esquentar ainda mais aí. Amém? Acharam João capítulo 3? Diz o seguinte, nós vamos ler vários versículos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Amém? Eu quero falar sobre o poder de nascer de novo. Algo poderoso. E eu creio que neste lugar, a maioria de vocês já nasceu de novo. Glória a Deus. Se você nasceu de novo, você pode dar um glória a Deus também? Por isso, glória a Deus. Mas eu quero tratar de alguns assuntos nesse tema, nesse texto, que vão nos explicar conceitos fundamentais da fé e vão te dar um caminho para poder receber de Deus aquilo que muitas vezes está travado. Coisas que às vezes você não está entendendo, por que você não está recebendo. Às vezes você está se sentindo mal, travado. Às vezes você se sente pesado, tanto na oração quanto no culto, e você não entende o porquê. E eu quero te mostrar algumas coisas nesse texto. Primeiro ponto, repita comigo, Nicodemos. Nicodemos era o cara. Rapaz, Nicodemos era o cara. Nicodemos, talvez, se eu tentasse comparar hoje com alguém, ele seria um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não fique triste por causa de Nicodemos com essa comparação. Mas eu quero que você entenda que Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o maior tribunal religioso, inclusive civil, de toda a Judéia. Lá se decidia as questões mais fundamentais, tanto da fé quanto da vida do povo judeu. Então, sobre os ombros de Nicodemos estava a responsabilidade de julgar o seu povo em relação um para com o outro, em relação aos homens para com Deus. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um príncipe do povo, ele era um dos principais e ele era um fariseu. E se você lembra na Bíblia, Jesus muitas vezes está dando uma paulada em todos os fariseus. Amém? Quem lembra aqui que Jesus, assim, quando pegava um fariseu, assim, detonava com os fariseus, por causa das coisas erradas, das tradições que não vinham de Deus.
Mas Nicodemos foi um cara que foi procurar Jesus à noite, escondido, até mesmo por causa da perseguição que poderia sofrer por ser um fariseu e estar se encontrando com Jesus. Então você já vê na Bíblia que Jesus tinha discípulos que eram agentes secretos, 007. Tinha uns 12, mas tinha alguns que ele encontrava em horários diferenciados. E Nicodemos era um desses. Mas se você for analisar o texto, você vai ver que Nicodemos ele tinha um interesse ao conversar com Jesus. Ele queria saber mais a respeito do reino de Deus. Quem tem o desejo de aprender mais sobre o reino de Deus aqui? Nicodemos ele queria aprender mais sobre o reino de Deus. Por que ele tinha esse desejo no coração? É simples se você olhar do ponto de vista de Nicodemos. Israel, a Judéia nessa época, ela era dominada pelo Império Romano. Todos os judeus estavam esperando o Messias, porque eles acreditavam que a libertação que o Messias traria seria uma libertação terrena e política. Ou seja, eles acreditavam que Jesus, de algum momento, ia aparecer, registrar sua candidatura no TSE e concorrer à presidência. E ia, se Deus quiser, ia ganhar. Mais ou menos para você entender o contexto. Ele estava esperando um político. Ele não estava vendo em Jesus um político, mas ele estava vendo alguém que realmente era enviado por Deus. Por que Nicodemos reconhecia que Jesus era enviado por Deus? Duas coisas me mostram isso. Primeiro, ele chamou Jesus de Rabi, ou de mestre, como está na sua Bíblia. Rabi era um título dado pelos fariseus somente a quem era credenciado para isso nas suas escolas rabínicas. Jesus não tinha esse título dentre os fariseus. Então o fato de Nicodemos chamar Jesus de Rabi significa o quê? O grande respeito que ele tinha por Jesus. Mesmo sem ter a credencial, ele sabia que Jesus tinha autoridade. Uma autoridade que Nicodemos não via nas outras pessoas, porque Nicodemos via o quê? Conhecimento. Em Jesus ele viu autoridade. Nem sempre conhecer é ter autoridade. E o segundo ponto é que ele fala, por causa das coisas que você faz, não tem ninguém que faça essas coisas, se não seja da parte de Deus. Então ele reconhecia, pelos sinais e maravilhas, que Jesus era alguém enviado da parte de Deus. E eu digo até na sua vida, às vezes as pessoas, a sua família, os seus amigos, podem não reconhecer você apenas falando que você é alguém de Jesus, podem não acreditar que você se converteu de verdade, mas quando eles começarem a ver os sinais e maravilhas que através do seu pedido, da sua oração se manifestam, eles vão começar a chegar pertinho de ti quando estiverem apuros e dizer, você pode orar por mim, por favor? O negócio está pegando. Lembra de mim lá nas suas orações. Quem aqui já passou por isso? Tem algum amigo, algum colega que diz, lembra de mim, ora lá por mim também, pede para aquele Deus lá. Quando você estiver na igreja, lembra de mim. Ou seja, ela pode não acreditar, mas ela tem fé, às vezes até em você ela tem fé, por causa dos sinais. Os fariseus queriam matar Jesus, mas Nicodemos não podia negar os sinais que aconteciam. As pessoas podem não saber o que sabemos, mas elas não podem negar o que elas veem. Por isso é tão importante, tão impactante que você não seja medroso na hora de orar. Quando você vê alguém em necessidade, vai lá e ora por essa pessoa. Quando você vê alguém enfermo, ore por essa pessoa. Quando você vê um problema, ore por essa pessoa. Ah, mas é que esse irmão aí tem que sofrer. Não é nem irmão, né? Essa pessoa tem que sofrer mesmo para aprender. Irmão, às vezes Jesus vai fazer ela não sofrer, vai fazer ela realmente ter a solução daquele problema, mesmo sem merecer, só para ela crer. E ser salva. Mas ele começa a falar, e a gente sabe pelo versículo 3, que ele queria entender do reino de Deus. Mas em vez de Jesus explicar o que era o reino de Deus, em vez de Jesus se preocupar em trazer conhecimento para Nicodemos, Jesus ele vai se preocupar em explicar para Nicodemos como entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque de nada interessa o conhecimento sobre o reino se você não estiver nele. Tem um monte de gente que não quer saber de compromisso com Deus, mas lê a Bíblia. Você já conheceu alguém que lê a Bíblia assim, mas não quer nada com Deus, mas lê a Bíblia? Tem gente que acredita em Deus sem ter um compromisso com Deus.
eu acredito que existe uma força, alguma coisa assim e tal. Tem muitas pessoas assim. Mas do que adianta Jesus sentar com alguém e explicar tudo sobre o reino? O reino é maravilhoso, o reino é um reino de paz, o reino é um reino de justiça, é um reino de maravilhas, é um reino de poder, é um reino de milagres, é um reino de libertação, é um reino onde você vai encontrar o seu propósito, o seu chamado. O que adianta Jesus explicar tudo sobre Deus se essa pessoa não fazer parte desse reino? Isso nos mostra uma preocupação que às vezes as pessoas não têm. O YouTube, às vezes, está uma enxurrada de informações sobre a Bíblia. Respostas para as mais variadas questões bíblicas. Mas do que adianta eu saber as respostas para as questões bíblicas se eu não nascer no reino de Deus? Assim, eu poderia falar que existem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não nasceram efetivamente ainda em Cristo Jesus. E para essas pessoas, Jesus ia falar assim: não adianta de nada o seu conhecimento. Assim como ele falou: Nicodemos, vamos falar sobre o que interessa mesmo sobre o reino aqui para você. Você tem que nascer de novo. Só que para Nicodemos era um conceito muito estranho Jesus falar para ele que ele tinha que nascer de novo. Por quê? Por que era tão estranho a ponto de Nicodemos dizer assim: quer dizer que eu tenho que entrar lá na barriga da minha mãe de novo? Com certeza não deve ser isso. Não é meio estúpida essa pergunta para um mestre de Israel, para um cara que é do Supremo lá de Israel, perguntar se, poxa, tem que entrar no útero da mãe de novo? Seria estranho, e é estranho, mas Nicodemos não conseguia pensar na sua mente qual o motivo que ele teria que se converter. Só para você ter noção, quem é judeu, ele acredita que como ele nasceu descendente de Abraão, ele já faz parte da aliança e das promessas e ponto final. Ele já é convertido, ele já tem tudo que ele precisa, garantido por Deus. Mas aqui Jesus introduz um novo conceito, dizendo: Nicodemos, até mesmo você, que acha que a única pessoa que se converte é um gentil, que se converte ao judaísmo e agora faz parte do reino, agora faz parte da aliança com Deus, que os judeus chamam de prosélito. Você que é um judeu, que acha que está tudo bem, você também precisa se converter. Eu quero que você acompanhe comigo, vou ler para você o versículo 5 e 6. Só que não é nem versão, né? Ela é como se fosse uma interpretação. A Bíblia, a mensagem. Olha que interessante. Jesus respondeu: você não entende? Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito novo. O conceito que Jesus estava tentando incutir em Nicodemos, e nós precisamos entender, é que pouco importa você fazer parte de uma denominação. E isso não te garante nascer de novo. Eu nasci na igreja praticamente. Nossa, não fui na maternidade? Foi na maternidade. Mas quando você ouvir a expressão nasceu na igreja, talvez você é novo, é aquele povo que já os pais são crentes, ou desde berço está vindo na igreja. Eu tive o privilégio de, desde muito criancinha, estar já vindo nos cultos, aprender na escolinha e tal. Sabe o que isso me garantiu? Me garantiu estar num lugar muito bom. Mas me garantiu nascer de novo? Não me garantiu nascer de novo. Eu tenho um filho chamado Diego, tem 2 anos, fez 2 anos essa semana. E eu te garanto, o Diego vai precisar nascer de novo. Um dia, mesmo tendo nascido, também na igreja, mesmo sendo filho,
de pais que já estão com Jesus. Ele precisa nascer de novo. Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você nasceu aí na igreja praticamente, judaica. Você precisa nascer de novo. Ir num culto não quer dizer que você nasceu de novo. Participar de um GC não quer dizer que você nasceu de novo. Ter um monte de Bíblia em casa não quer dizer que você nasceu de novo. Crer numa força superior não faz ninguém nascer de novo. Gostar de Deus não faz uma pessoa nascer de novo. Você está me entendendo? Praticar princípios bíblicos não me faz nascer de novo. Ô, louco, Jefferson. Vou te dar um exemplo. Tem um livro que eu gosto muito. Já li, acho que 2 vezes. É um pouquinho antigo. O nome dele é O Monge e o Executivo. Tem alguém aqui que já leu esse livro também? Rapaz, toda vez que eu li esse livro eu falava, só falta citar o versículo aqui. Ele não fala da Bíblia, não fala ali de versículos, mas são princípios de liderança e tal. Só faltava colocar os versículos, porque aquilo é um livro que utiliza de princípios bíblicos para te mostrar como você pode ser um bom líder e se dar bem na vida. É claro que uma pessoa, isso tem vários livros hoje em dia, que se você olhar, são os princípios bíblicos. Só não fala da Bíblia, não fala de Deus, mas são os princípios de Deus. Alguém que no mundo empresarial aplique princípios bíblicos vai se dar bem. Alguém que no campo emocional aplique princípios bíblicos vai se dar bem. Alguém que no campo de relacionamento aplique os princípios bíblicos vai se dar bem. Mas isso não significa que alguém nasceu de novo. Jesus está falando, você precisa nascer do Espírito. Daí vem o conceito aqui de água, quando ele fala nascer da água e nascer do Espírito. Eu quero que você entenda o que Nicodemos entendeu naquela hora. Porque Nicodemos não era cristão. Porque quando a gente lê, você tem que nascer da água, o cristão já pensa, o batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Nicodemos não conhecia esse conceito, ele era um judeu. Quando se tratava de água, se eu pegar o Antigo Testamento, eu entendo que o conceito de águas remete ao mesmo princípio, que é o da purificação. Mas, metaforicamente, Jesus está falando espiritualmente que o que a água faz fisicamente, que é purificar, o Espírito de Deus também vai fazer naqueles que nascem de novo. Então, quando eu me batizo, eu estou expressando para o mundo aquilo que está acontecendo dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Por isso, é um mandamento se batizar. E por isso que se você ainda não se batizou, você viu aqui que você precisa se batizar, o próximo batismo não falte. Mas você precisa nascer do Espírito. Isso está no versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esse nascer de novo é o primeiro conceito que eu quero explicar. Se chama regeneração. Eu vou ler o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o 17, para você entender um pouco mais sobre isso. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu na minha vida. Eu sou uma nova criatura. Amém? Você também é? Glória a Deus por isso. Criatura, que é do grego ktisis, significa ato de fundar, estabelecer, construir. E eu vou explicar algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Como é que funciona a regeneração? Nós nascemos com o Espírito, mas para Deus esse Espírito está morto. Por que está morto? Porque o conceito de morte e vida nosso às vezes é diferente do que Deus entende por morte e vida. Para Deus, quem está nele está vivo. Ainda que morto, viverá. Entendeu?
Se eu estou em Deus, eu estou vivo. Se eu estou longe de Deus, estou morto. Então, ainda que eu nasça com um espírito, e esse espírito possa fazer coisas ruins, possa se ligar com o mal, mas ele está longe de Deus. Então, ele está morto. Então, quando eu aceito a Cristo, quando eu creio, o Espírito Santo vem na minha vida, o que acontece? Deus religa o meu espírito com o espírito dele. E como o Espírito de Deus é vida, o meu espírito vive. E a isso Deus chama o quê? Ressurreição do meu espírito. Eu ressuscito com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscito com Ele. Um morreu, todos morreram, mas se Ele ressuscitou, eu também ressuscito com Ele, amém? E assim o meu espírito, que por estar longe, estava praticamente morto aos olhos de Deus, agora revive. E agora eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, se você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. Eu creio nisso. Você é uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Tem gente que não acredita, tem gente que não vê essa nova pessoa. Mas o que acontece? Quando esse espírito é vivificado, ele começa a assumir o controle das nossas vidas, e ele vai tomando o controle da nossa mente através do Espírito. O Espírito começa a dominar os nossos pensamentos. E assim eu vou começando a fazer o que Deus quer, porque o Espírito de Deus está no meu espírito comandando a minha vida. E a partir desse momento eu começo uma transformação que nós chamamos de metanoia, que é a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, que está lá em Romanos capítulo 12. E isso é um processo em todas as nossas vidas. Eu vou tomando controle através do Espírito, mas Deus, na verdade, está tomando controle da minha vida. E nós vamos tendo a mente de Cristo. Como é que eu percebo que a mente de Cristo está tomando controle? Porque o que eu gostava antes, eu não gosto mais. O que me dava prazer antes, não me dá prazer mais. Alguém já sentiu isso aqui? Antes você tinha prazer em coisas e depois perdeu esse prazer nessas coisas. E novas coisas começaram a tomar o seu coração e você começou a se alegrar com outras coisas. E não é que você abandonou alguns, ou você foi embora de outros lugares, mas é que aquilo não te satisfazia mais. Simplesmente, Deus começou a tomar o controle da sua vida. Jefferson, eu acho que Deus não está tomando o controle da minha vida. Calma. Tem uma saída, o Espírito vai te pegar hoje à noite aqui, em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão de renascer, de regenerar. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Ou seja, você renasce agora uma nova vida, uma nova pessoa, de uma semente incorruptível. A sua vida tem que começar a mudar, não existe outro caminho. Essa palavra regenerados ou renascidos vem de anagenal, do grego, e significa metaforicamente renascer, literalmente renascer. Alguém que sai lá da barriga da mãe, no caso nós saímos da barriga de Deus, do Espírito de Deus. E Tito capítulo 3, versículo 5 também traz esse mesmo conceito. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a palavra, o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Essa regeneração aqui é outra palavra, que é poligenésia, que significa um novo início, ou seja, quando você é impactado pelo Espírito de Deus, tudo começa novo na sua vida. As coisas que foram, ficam para trás, tem que ficar para trás. O medo que você sentia, ele vai ter que ficar para trás. As lutas que você passava, você vai começar a vencer. Os vícios que você tinha, esses vícios vão ser quebrados. As coisas que te prendiam, elas vão ter que te soltar. A raiva que você te sentia, ela vai começar a ir embora. Porque algo está nascendo de volta.
É aquilo que eu já comentei aqui no Atração, que o que Deus quer fazer não é um restart, reinício só. Deus quer fazer um reset, que é o quê? Te trazer as configurações de fábrica. As configurações que você tinha em Deus. E ser não quem você acha que é, mas quem você é de verdade, planejado por Deus. Muitos querem estudar a religião, mas não querem saber nascer de novo. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender que quem nasce no Espírito nunca mais é a mesma pessoa. Maria. Todo mundo conhece Maria. Rapaz, um dia Maria gerou algo no Espírito. Mas foi tão forte que Maria gerou que apareceu no físico. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito em Maria. Foi único, tá, pessoal? Não adianta ninguém vir dizer que também está gerando pelo Espírito hoje em dia. Mas eu quero que você entenda a dimensão. A barriguinha de Maria começou a crescer sem ela nunca ter tido um relacionamento. Imagina o pânico. Se Maria vivesse hoje em dia e tivesse assistido o Alien, com certeza ela ia achar que era um filme acontecendo com ela. Está nascendo um negócio que não é natural. Não é natural, é sobrenatural. Por isso que quando Jesus nasce, Maria sabia o que aconteceu com ela. Do Espírito, algo foi gerado e ela deu à luz. Jesus, ele tinha o seu ministério, ele fazia as obras, fazia todas as coisas. A Bíblia fala que os seus irmãos não criam nele. Mas a Bíblia nunca fala que Maria não cria nele. No máximo, a Bíblia fala que Maria guardava aquelas coisas no coração. Que Maria não entendia muitas coisas, mas ela guardava no seu coração. O que Maria não podia negar é que dentro dela foi gerado algo que não foi humano, foi algo do Espírito. Assim é uma pessoa que nasce de novo em Deus. O Espírito Santo gera algo. Rapaz, pode brigar na igreja, o líder pode brigar, tudo pode acontecer, pode estar tudo ruim. Ela não consegue mais não acreditar, ela não consegue mais deixar de Jesus, ela não consegue mais deixar de buscar o Espírito de Deus, ela não consegue mais deixar de ver a Bíblia, de praticar a Bíblia, porque ela fala algo que não existia, passou a existir dentro de mim, isso foi o Espírito de Deus. Por isso eu acredito que alguém que desanima e para e esquece. Por isso que eu acredito que alguém que olha a glória de Deus, as obras de Deus, os milagres de Deus, e ainda assim consegue parar, se afastar e ir embora, essa pessoa ela recebeu todo o conhecimento, mas ela não teve um nascimento do Espírito. Talvez você está aqui hoje, mas muitas vezes você já saiu da igreja. E eu te falo, muitas vezes você veio pelo conhecimento, mas Jesus te chama para um renascimento pelo Espírito. E a partir desse dia você nunca mais vai conseguir largar Jesus. Porque as informações não vão vir de fora, elas vão fluir de dentro de você. Elas vão se manifestar e fluir dos rios de águas vivas do seu interior. Agora, no Brasil nós temos milhões de religiosos como Nicodemos. Mas apenas um percentual desses nasceram de novo em Cristo. Porque as estatísticas falam que o mesmo tanto que tem na igreja, hoje tem de desviados. E isso quer dizer que pode ter muitas pessoas dessas que nasceram de volta. Daqui a pouco estão aí de volta. É um tempo na vida delas. Deus conhece o coração de cada um. Mas muitos simplesmente vieram e não nasceram de volta. O segundo conceito, além da regeneração, que eu quero trabalhar com você, é da justificação. O que é a justificação? E para isso eu quero que nós vamos ler aqui Romanos capítulo 3, versículo 24. Que fala o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quantos foram alcançados pela graça de Deus? Rapaz, eu dou glória a Deus que eu fui justificado pela graça. Eu não paguei nada para ser justificado. Se você não sabe o que é justificação, ela vem do grego dikaiô e significa tornar justo. Isso é um conceito fundamental da fé. Você se tornou justo a partir do momento que o Espírito nasceu em você pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso mediante a graça.
pela graça, mediante a fé. Mas Jefferson, tudo bem, mas eu justo? Como assim? Como assim justo? Eu tenho tantas falhas, tantos pecados ainda, mas agora eu sou justo? Pela fé você é justo, sim. O que é ser justificado? É Deus olhar para você e dizer, esse cumpre os requisitos que eu coloco para a raça humana. Esse cumpre os requisitos de um filho. Essa pessoa cumpre os requisitos morais, cumpre os requisitos espirituais para se aproximar de mim. Meu Deus, Jefferson, mas eu acho que eu não cumpro esses requisitos. E eu te falo, você realmente não cumpre, mas Jesus cumpriu no seu lugar. Por isso que a justificação ela é de graça para nós, mas ela custou tudo para Jesus. Custou a vida dele. E custou não somente a vida na cruz, mas 33 anos sobre a terra, passando por todos os sofrimentos sem pecado. Para que ele pudesse se tornar justiça no seu lugar. Então eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. E você, agora imagina Deus olhando para você. Deus está olhando diretamente para você. Não tem nada que você possa esconder de Deus. Deus conhece os pecados que você cometeu hoje, ontem e eternamente. Mas agora imagina que na sua frente existe um vidro. Um vidro no sentido que Deus olha, mas Ele consegue te enxergar através desse vidro. Na verdade não é um vidro. Isso que está na sua frente é Jesus. É uma lente. Jesus se tornou uma lente. Agora você imagina Deus olhando para você, mas entre vocês existe Jesus. E quando Deus olha, tendo Jesus, Ele olha para você, Ele não consegue mais enxergar pecados. Ele não vê as suas falhas. Para Deus, você é perfeito. Você é justo, porque Ele te vê através de Jesus Cristo. Será que você pode começar a agradecer a Deus pela justificação? Dizer, Deus, eu te louvo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me justificou. Obrigado porque hoje eu posso ser considerado justo diante da Tua presença pela graça, Jesus. Eu te louvo por isso, Pai, por esse milagre, Pai. Amém? Eu quero que você entenda a importância da justificação. A justificação, ela muda a nossa posição diante de Deus. Não muda o nosso caráter. Isso é um princípio muito importante. Deus te olha não como alguém condenado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos. Ela mudou a sua posição agora para alguém justificado. Alguém que é justo. Alguém que vai passar lá e vai ser inocentado no tribunal. Mas não mudou o seu caráter. Você aceitou Jesus, você é justo. Mas você continua fazendo um monte de caca ainda. Errando numas besteiras ainda. Caindo todo dia. Mas você é justo. Como é que eu entendo um negócio desse, Jefferson? É difícil de entender porque você não olha para você pelos olhos de Jesus. Você olha para você com seus olhos de pecador. O segredo é você começar a olhar com os olhos de Deus. Sabe o problema quando você não entende a justificação? Prático. Você chega no culto e o culto não é legal. Por quê? Aquela semana que você fez as maiores burradas da sua vida. Está chegando no culto já até meio triste. Ai, meu Deus, eu fiz tantas, aprontei tanto essa semana, hoje Deus nem vai falar comigo. Ai, esse louvor. Nossa, eu nem consigo cantar essas letras aí porque está muito espiritual para mim. Daí vem a palavra, fala, meu Deus, essa palavra eu nunca vou conseguir nem chegar nesse nível. Ou seja, a pessoa vem e não consegue receber de Deus, porque na sua visão, ela está suja. Você entendeu a importância da justificação? Quando você entende a justificação, você mesmo tendo feito as maiores barbaridades, se você se arrependeu, meu irmão, ia dizer, Deus, me perdoa, Deus já te perdoou. Você chega aqui, você vai pular na presença de Deus, mesmo tendo pecado. Você vai receber a palavra, Deus vai tocar a sua vida, você vai ser transformado porque você é justificado. Você tem realmente um acesso à sala VIP do trono de Deus, mesmo com todas as suas falhas.
Deus resolveu esquecer essas coisas. Você pode entrar com confiança. Você mesmo pode esquecer do seu passado. Porque Deus já fez isso, Ele esqueceu do seu passado. Rapaz, é tão poderosa a justificação que nos piores dias, em vez de eu ficar em casa deprimido, eu posso ir na igreja, eu posso ir no GC, eu posso ir no discipulado, eu posso ligar para o meu líder, eu posso me abrir, porque eu sei que Jesus já me perdoou, me salvou pela graça, não foi pelo que eu fiz. Você é de bom tamanho para Deus. Está tudo certo para Deus. Meu Deus, Jefferson, eu não consigo entender isso. Porque a graça de Deus, ela é grande demais. Mas como eu falei, a justificação não altera o nosso caráter, mas altera a nossa posição diante de Deus. Mas tem algo que altera nosso caráter. E se chama santificação. Que é o terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês. Tudo isso está na conversa de Nicodemos. O que é a santificação? Santificação significa você ser separado, consagrado, purificado. Santificação, ela não é um momento só na nossa vida, vem do grego agiasmos. E eu quero ler 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, para tratar da santificação. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te escolheu para a santificação, você crê nisso? A santificação pelo Espírito. Aqui fala no Espírito, santificação no Espírito. Mas não é que você está santificando o Espírito, é que você está dando ouvidos, você está atendendo ao Espírito e Ele está te santificando. Quando você nasce de novo, só o fato de você achar que muita coisa está errada na sua vida, isso já mostra o quê? A santificação em funcionamento. Meu Deus, o que eu achava que era normal, agora eu acho que é errado. Ou seja, há um impulso em querer mudar, em querer parecer mais com Jesus. A santificação, ela não é uma questão de sofrimento. E muitos acham que é um sofrimento você buscar a santificação. Mas a santificação é entender do que Deus gosta e querer fazer isso. A santificação, ela não é uma resposta a leis e mandamentos, mas é uma resposta ao Espírito que está dentro da sua vida. Isso talvez é o que mais nos pesa quando tratamos da santificação. Nós achamos que precisamos ser perfeitos para sermos santos, e não é isso. Deus não quer impor mais um jugo sobre a sua vida. Na verdade, Ele facilitou, Ele se colocou dentro de você para te ajudar em tudo que você precisa. Poxa, Jefferson, mas parece que durante a semana eu nem oro muito, eu não consigo ouvir Deus, eu pergunto, parece que Deus não responde, eu leio a Bíblia, parece que eu não entendo. Às vezes é porque você acha que você precisa ser bom o suficiente para que Deus te responda. Mas você só precisa ter fé. Ele vai te responder. Mas eu quero que você pense, além de ser passado na minha conversão, a justificação entrou em prática. A santificação, ela é um processo durante toda a minha vida, na minha alma, porque ela é gerada através de Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Mas ela vai atingir um auge da santificação, que é quando não vai haver mais pecado na minha vida. Nenhum. Olha que maravilha. Eu quero. Alguém quer chegar nesse nível aí? Quando o pecado não for mais nenhum problema. Estou esperando chegar lá. Que eu falo, que droga, Deus, eu caí de novo. Daí Deus fala, calma, daqui a pouco não vai ter mais pecado. Daí você vai ficar tranquilo. Daí não vai ter mais o velho homem, a velha mulher, só vai ter um novo homem que vive para a glória de Deus. O problema é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Se você não mudou nada desde que você se converteu a Jesus, eu não sei se você se converteu de verdade. Porque a conversão, até a palavra, é mudar de direção, mudar de caminho. Então se você está dizendo, Jefferson, eu acho que eu não nasci de novo. A santificação não está atuando na minha vida. Como é que eu sei? Se eu não me preocupo mais com o pecado, se eu não me preocupo com o pecado, se ele não dói no meu coração,
Eu devo repensar se realmente eu estou, não só nascendo, pode ter nascido, mas se eu estou crescendo, se eu estou vivendo uma vida no Espírito. Se você não se importa com o pecado, a santificação ela não está atuando na sua vida. Quem não entende a santificação deturpa a graça, achando que podemos continuar a viver no pecado por causa da graça. Mas na verdade a graça nos constrange a caminhar na santificação, pois queremos viver em intimidade com Deus e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Isso é a santificação. Eu saber que todos os dias o Espírito Santo está dentro de mim torcendo para tudo dar certo e para eu conseguir vencer. É isso. O Espírito Santo está ali dizendo, me pergunta antes de fazer isso, me pergunta. Ele é bonito, mas me pergunta. Ela é bonita, mas me pergunta, por favor, me pergunta. Esse emprego parece bom, mas me pergunta, por favor. Espírito Santo está ali querendo te ajudar. Cara, você tem muitos amigos no Instagram, no Face, em todos os lugares, no WhatsApp. Mas por favor, me busca. Porque Ele deseja estar com você, entende? Ele deseja estar com você. E esse versículo que nós lemos, lá em 2 Tessalonicenses, fala para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o último nível que eu vou falar bem pouquinho, último conceito, que é a glorificação. A glorificação é o estágio onde a gente quer chegar assim, topzera. É quando nós chegamos à estatura de Cristo, glorificação. Hoje nós vivemos pequenos momentos de glória de Deus nas nossas vidas, pequenos momentos de glorificação. Eu já vivi momentos de glória com Deus que eu achei que eu ia morrer. E isso é justamente o motivo pelo qual ainda não estamos glorificados. Porque se Deus viesse hoje com toda a glória dele, morreríamos. Se você vê Moisés pede uma coisa para Deus. Revela-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Deus mesmo fala, olha, vamos fazer o seguinte, você mostra-me a tua face. Deus vai falar assim, eu vou revelar toda a minha glória, tal, mas você vai me ver pelas costas. Pessoal, Moisés passou por todo um aparato de segurança de Deus só para poder ver toda a glória. Os montes lá se moverem tudo, sair fumaça, sair fogo, sair um monte de coisa, ver Deus pelas costas ainda, porque se a glória vir, meu irmão, o bicho pega. Quando a glória de Deus vem, a gente não resiste, a gente não suporta. Eu quero explicar para você, muitas vezes você vê um irmão caindo, capotando mesmo, na presença de Deus. Muitas vezes isso decorre não de uma criancice, mas a glória de Deus vindo sobre a vida da pessoa. Já aconteceu, teve dias em que não foi possível ficar de pé, porque a glória de Deus é muito grande. Oh, Deus, que venha sempre assim. Pode usar a minha vida, quem quer ser cheio da glória de Deus aí? Pode vir sobre mim, Pai, pode vir. Deus ele vai te mostrando pequenos vislumbres da glória para você já ir tomando gosto pela coisa. Gosto pela glorificação, porque até o nosso corpo será glorificado lá na frente. Glória a Deus, um corpo glorificado. Imagina um corpo glorificado, como não é? Comparado a esse de hoje, que eu não tenho nem palavras para definir. Glorificado vai ser demais. Mas quem não entende a glorificação, qual é o problema? Tem medo quando Deus se manifesta. Ele começa a ver os irmãos chorando, começa a ver os irmãos tremendo, começa a ver os irmãos caindo, a pessoa vai começando a ir lá para trás. Meu Deus, o negócio, não sei o que está acontecendo, esse povo é tudo doido. É a glória de Deus, irmão. Se você está com medo agora, imagina lá na frente. Meu Deus. Primeira reunião nos céus lá, imagina a glória de Deus enchendo tudo e todos, sem parar. Meu Deus, é o meu sonho. Voltando a Nicodemos. Jesus estava tentando explicar para Nicodemos que ele precisava passar por esse processo de nascer de novo, de viver a regeneração, de viver a santificação, de viver a justificação e de um dia viver a glorificação. Nicodemos passou por esse momento. Glória a Deus. Nicodemos cria em Jesus, ele foi salvo no seu espírito. Nicodemos, nós vamos ver outras vezes na Bíblia,
sendo falado de Nicodemos. Eu tenho certeza que ele se batizou também depois. Mas eu quero trazer para as nossas vidas. Muitas vezes você nasceu de novo, mas você parou no caminho. Muitas vezes você vive uma vida cristã cansado. E eu te digo, uma vida cristã de cansaço é uma vida onde você está fazendo algo que Deus já fez por você e você simplesmente não está crendo nisso. Se para você é um cansaço orar, se para você é um cansaço ler a Bíblia, se para você é um cansaço servir ao Senhor, se para você é um cansaço fazer as coisas para Deus, eu te digo, algum conceito desses você entendeu errado. E você está fazendo na força do braço algo que Jesus já fez por você. Se eu estou falando com você dizendo, meu Deus, Jesus foi lá e queria que Nicodemos nascesse de novo, e você falou, mas eu quero nascer de novo, eu quero o Espírito dentro de mim. Como é que eu faço isso, Jefferson? A Bíblia fala que o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Quando o Espírito nasce em você, eu não sei o que vai acontecer na sua vida. Eu só sei, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu não sei se você cai, não sei se você chora. Eu não sei se você vai para casa e lá na sua casa você vai ter uma experiência com Deus maravilhosa. Eu só sei de uma coisa, você nunca mais é o mesmo. Agora, se você parou no meio do caminho, se você deixou esse processo de santificação aí, lá na gaveta, durante muito tempo, eu quero te dizer o seguinte, eu estou trazendo uma palavra aqui de explicação de conceitos bíblicos. É uma palavra que traz o conhecimento da palavra de Deus. Mas se você crê nesses conceitos, se você crê no que a Bíblia gasta capítulos e capítulos para explicar, quando você pedir, o Espírito vai se manifestar dentro do seu coração.